Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como é que está um panorama 360 do mercado de usinas de investimento. Não perca esse vídeo. Para você que já nos acompanha há um bom tempo, vai perceber que a gente está um pouquinho tempo assim sem já gravar, sem fazer nenhum novo conteúdo. A ideia é voltar, pessoal, retomar a nossa sequência, trazer mais informações de valor aí para você. Então, continua acompanhando a Solar Finance, YouTube, Instagram, LinkedIn, site, etc. Vocês saibam que a gente vai fazer o nosso melhor para manter uma constância maior daqui para frente. Fechado? Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, deixe teu like e compartilhe esse vídeo com aquele investidor, o integrador, teu parceiro que trabalha no mercado solar e está com as operações de usinas de investimento meio amarradas, meio engasgadas, não sabe se o mercado vai para um lado, vai para o outro, se o mercado acabou ou não. Então hoje eu quero mostrar para você todos os detalhes de uma forma macro, de uma forma resumida também, os principais pontos, os principais gargalos e aonde tem oportunidade ainda nesse mercado. Fechado? Em linhas gerais, pessoal, as usinas de investimento, como um todo, elas não morreram, não foi a entrada de 60% do fio B que está fazendo o mercado regressar, ficar mais moroso, mais lento. É um mercado que continua desafiador. Né? Para a gente pensar em novas usinas, a gente tem a dificuldade da inversão de fluxo, de ligar uma usina numa distribuidora. Tem distribuidoras com mais problemas, outras com menos. Importante você conhecer isso. Tá? Existem aí as cooperativas de energia, as gestoras de crédito, dá no mesmo, uma associação, consórcio, tudo a mesma coisa, tudo cumpre o mesmo papel. Algumas empresas, elas têm pago valores às vezes abaixo do que o mercado está pagando. Algumas estão cobrando o valor ali para o dono da usina acessar aquela empresa, um valor na cabeça, um valor, olha, me paga X mil reais para que eu possa aceitar a tua usina e mais um a dois aluguéis da usina para operar. Então essa é uma prática que não é muito saudável. É importante você conhecer primeiro que campo que você está pisando antes de acelerar. Tá? Então, acho que o principal ponto do mercado de usinas de investimento, principalmente agora, pessoal, é planejamento, tá? Porque retorno e viabilidade tem. Mas agora, se você começa acreditando que o mercado vai te pagar 3, 4% ao mês de retorno e você não se preocupa em fazer um bom planejamento, você vai faturar 2, 1,5 ao mês. Tá? Então você vai estar frustrado, mas se você já começa sabendo que uma usina de investimento ela nada mais é do que um investimento, se bem trabalhado, uma espécie de renda, uma renda recorrente, né? Bem parecido com a renda fixa, aqui, porque todo mês você tem ali um certo valor, às vezes até bem próximo de um mês para o outro, tá? Você consegue entender que você mapeou todas as etapas do projeto e consegue avançar com mais critério. Então, Luan, funciona fazer usina de investimento ainda esse ano? Funciona. A gente tem assessorado clientes. A nossa imersão que a gente vai lançar agora em fevereiro de 2026, a gente vai falar muito sobre isso. Vou mostrar números, viabilidade em cada distribuidora de energia, usinas pequenas, usinas grandes, para você conhecer e se posicionar. Poxa, esse retorno aí achei legal, esse retorno aqui tá meio espremido, tem que pensar numa estratégia, no plano B. Essa é a visão que você tem que ter daqui para frente, tá? Nada de montar uma usina achando que você vai ficar rico com ela. Vou montar uma usina 75. Não. Você vai ficar rico ali com as estratégias corretas. Fechado? Pessoal, agora com relação às cooperativas de energia, a gente tem muitos critérios aqui para ser analisados, tá? O primeiro deles é a presença dessa empresa. Antes de você investir, ou antes de você indicar um investimento para alguém, olha se naquela região existe cooperativa de energia, quantas empresas tem, converse com essas empresas, peça uma proposta ali simbólica para uma usina de 75, uma usina de 300, 500k, 1 mega, depende do porte que você quer desenvolver, para você já ter uma noção e entenda o modelo de negócio. Tem regiões, pessoal, que tem muitas usinas se conectando, como em Minas Gerais, por exemplo, e a maioria das empresas ali está pedindo 6 meses, 9 meses ali para poder conectar a tua usina. Então imagina, você investe, coloca um projeto de pé, e aí quando você vai atrás da gestora de crédito, ela te diz, olha, daqui 6 meses eu consigo te atender. Cara, é frustrante.
Então, assim, não faz muito sentido. Eu acho que a coisa você tem que planejar antecipadamente, fechar um contrato antes, né? Entender, poxa, eu vou investir agora sabendo que daqui 6 meses a usina está pronta, a gestora vai estar casada comigo. Esse é o tipo de coisa que você tem que buscar, tá? Então não perca isso. Outra coisa, qual que é o modelo comercial? Ela me cobra um aluguel? Tudo bem, acho que é prática de mercado. 2 aluguéis? Fica um pouco salgado, né? Mas tudo bem, tem que colocar no seu estudo de viabilidade para ver se cabe também. É importante isso, tá? Quanto que ela vai te pagar, né? Pela energia ali que você está injetando na rede e está sendo compartilhada como um crédito para diversos consumidores da própria cooperativa. Qual que é o valor que ela está te remunerando? Compara com outras, né? Avalia se dentro do mercado existem outras oportunidades. Às vezes, pessoal, às vezes a gente negligencia empresas um pouco menores que estão começando, que estão preços mais agressivos, mas empresas que têm capacidade comercial de trazer cliente, empresas que têm condição ali de gerenciar as faturas, gerenciar os contatos com a distribuidora, porque nada mais é do que isso. Captação de clientes, manutenção do cliente, né, transparência, um sistema de atendimento ao consumidor bacana. Hoje em dia tem IA para ajudar toda a cadeia do sistema solar, quiçá na parte das cooperativas. Então, assim, existem mecanismos, existem meios. Então, é importante você saber: o preço está coerente, a prática de mercado está coerente, o posicionamento dessa empresa está adequado, ela atende a minha região ou não, tem que procurar outra. Então, como é que funciona? Ela segura inadimplência, ela compartilha inadimplência comigo quando o cliente deixa de pagar. Então, tudo isso é importante você mapear antes de investir, beleza? Bom, existe também uma outra forma de você gerenciar uma carteira própria de clientes. Você tem que pensar o seguinte: está montando a primeira usina, uma usina de 75, quer colocar um único cliente? Você não precisa abrir uma associação, uma cooperativa, um consórcio para isso. Você simplesmente capta o cliente, você assina um contrato com ele, você cadastra esse cliente na distribuidora, vai gerenciar ali o rateio dos créditos para ele, fazer a cobrança mensal e ter uma transparência, mostrando para ele a economia mês a mês. É basicamente isso, né? Teoricamente é fácil, mas existe a prática que tem muito mais detalhes, tá? Então, assim, você quer gerenciar o teu próprio cliente, você tem que avaliar: eu consigo captar clientes no mercado? É uma primeira pergunta. Segundo, qual que é o porte de consumo do cliente que eu preciso captar? Poxa, para uma usina de 75 é de 10 a 15 mil kWh mês ali a nível Brasil. A gente está pensando aqui numa padaria, numa farmácia de grande porte, num mini mercado às vezes grande, né, extenso, para que justifique ter aquele consumo e você, opa, um cliente único facilita a minha gestão, tá? Então você tem que pesar essas coisas na balança e avaliar. Outra coisa, além de ter capacidade de conseguir o cliente, você vai ter tempo ou conseguir alguém para fazer isso para você? Saiba que numa usina pequena, se você contratar um funcionário só para fazer isso, todo o lucro da tua usina tu paga um salário, não compensa. Se você fizer várias, aí você dilui o mesmo funcionário em várias, ou tu pega um funcionário de uma outra parte, de uma outra empresa que tu tem e coloca ali junto para te ajudar com isso. Então tudo isso tem que ser pensado para você não matar a viabilidade econômica. Já vi muita gente querer montar uma usina de 75. Ah, Luan, eu vou aumentar a margem do meu negócio. Como é que você vai fazer? Ah, vou acessar direto o cliente, vou passar por. Não vou pegar uma cooperativa e vou direto. Falei, legal. Como é que você vai fazer a gestão? Ah, vou contratar um funcionário. Qual que é o salário? X. Só o salário ficava 2 a 3 vezes mais caro do que a própria cooperativa ia receber. Então, para uma usina, não compensa. Essa é uma das diversas estratégias que existem para você se posicionar e avaliar se é para você ou não fazer uma gestão própria. Então, isso aqui, pessoal, é para instigar o teu raciocínio e você saber que existe saídas no mercado. Existem plataformas de tecnologia que te ajudam a gerenciar muito mais barato, né, do que um funcionário. Então, tudo isso aí você tem que avaliar e pensar e refletir. Beleza? Bom, dentro ainda do tema gestão própria, quem escolhe gerenciar os próprios clientes, seja um ou diversos, seja na operação de alto consumo remoto ou na geração compartilhada, existem plataformas de tecnologia hoje no mercado que elas capta a fatura automática do cliente no site da distribuidora, avalia potenciais erros, coloca tudo isso num sistema de forma automatizada, emite boleto, manda relatório de economia para o cliente, quanto de saldo que ele ainda tem, de crédito, qual que é o valor daquele mês, quanto que ele está economizando, quanto de crédito de carbono, de árvore evitada, tudo isso
de uma forma prática, ágil, sem você necessariamente ficar ali agindo. Teu papel, às vezes, vai ser lidar com a distribuidora em caso de erros. E tem empresas que também disponibilizam para você, por um pacote adicional, você falar diretamente com a distribuidora. Então, assim, existe um plano B. Só que você tem que avaliar se é para você, se você quer um pouco de dor de cabeça mais em troca de uma margem melhor, ou se você não quer. Beleza? Então fica mais uma dica aí de mercado. Os famosos pareceres de acesso, o nome antigo, agora o nome atual, orçamento de conexão, GD1, e o mercado agora chama de GD0 algumas coisas também. Pessoal, vamos lá. Para quem participa em grupos de WhatsApp ou tá rodando o mercado, vocês vão perceber que tem muita gente, eu vou chamar de parecer de acesso pela familiaridade com a maioria das pessoas, tá? Tem muita gente com parecer de acesso disponível buscando um parceiro investidor para montar uma usina, tá? Só que qual que é o problema disso aí? Os preços praticados. Tem muita gente querendo colocar um preço assim absurdamente alto para essa parceria, para a coisa funcionar. E sinceramente, na hora que a gente vai modelar financeiramente o investimento, coloca lá parecer de acesso, EPC da obra, demais itens ali para compor todo um CAPEX, o valor fica tão caro que o retorno do projeto não bate nem a Selic. É melhor você deixar o dinheiro parado no banco. Agora, uma operação lúcida, transparente, honesta, né? Não estou falando que quem cobra caro não seja honesto. Às vezes a pessoa não montou a estratégia de início e a fim para te vender algo do tipo. Então, tá lá, batendo na tua porta. Olha, tem um orçamento de conexão, vamos pôr a usina de pé? Aí tu avalia o preço, faz as contas, poxa, não faz sentido. Tá? Então, assim, diariamente, pessoal, a gente recebe oportunidades aqui no escritório e 95% a gente descarta. A gente descarta, a gente fala, olha, esse preço não cabe, o nosso target é tanto para buscar investidor, para falar com os nossos clientes, então não adianta cobrar valores absurdamente caros só porque é uma GD1 ou o nome que a galera inventou agora de GD0, só porque o parecer é antes da Lei 14.300. Mas no final do dia, sendo GD0 ou GD1, não tem diferença nenhuma, a legislação é a mesma para os dois. Tá? O nome que existe técnico na lei é GD1. Para qualquer parecer de acesso que teve o protocolo da solicitação de acesso antes do dia 7 de janeiro de 2023. Esse é o conceito, tá? Pura e simplesmente isso. Então, assim, valores exorbitantes, a conta não para em pé. Tem EPCistas cobrando valores exorbitantemente altos para tirar sua usina do papel, também a conta não para, simplesmente com a fala da GD1. Pessoal, a fala da GD1 não convence investidores por si só. Você precisa, para envelopar e engordar esse projeto, fazer um estudo de viabilidade, considerando os riscos. A GD1 não é para sempre. Em 2045 acaba, em 2046 em diante, tudo que é GD1 vira GD2, inclusive o que vocês chamam de GD0. Desculpa o puxão de orelha, mas eu tenho ouvido muita besteira no setor. E assim, às vezes quem nos acompanha no Instagram sabe, dia após dia a gente conta um pouco da história de como é a rotina, como é que um projeto sai do papel, como é que outro morre. Então, esse tipo de situação, pessoal, é pesado. E aí, nossa imersão, que vai ter agora em fevereiro, eu vou bater forte e eu vou falar qual que é o máximo que dá para se pagar num orçamento de conexão para fazer uma parceria. Então, a nossa ideia é mostrar dentro da imersão que a gente vai fazer agora. Se você assistir esse vídeo até lá, aproveita, corre, vou deixar o link aí no vídeo também para você se inscrever e etc. Tá? Valor extremamente acessível, quero um monte de gente lá para compartilhar esse tipo de informação. Eu vou trazer para você o máximo que dá para se remunerar ali. Quem desenvolveu o projeto tem um valor isso, mas tem que caber dentro do investimento. Vou te falar o máximo que dá para se cobrar num EPC também para caber dentro de uma viabilidade. Até para você, investidor, que está pensando em montar uma GD1 para ganhar mais, para ter um fluxo de caixa mais bem estruturado, né? GD2 a gente sabe que tem as suas dificuldades com relação a isso. Você desenhar teu projeto certo de começo. Vou aproveitar e contar uma história rápida aqui para você. Esses dias eu fui procurado por um empresário que gastou 7 milhões numa usina de 1 mega. 7 milhões para desenvolver o projeto do zero. Pessoal, nem que ele fosse comprar uma GD1 de 1 mega vale 7 milhões. Imagina montar uma GD2, que é o caso dele. Então, assim, é um caso que não tem comercializadora de energia
que eu chamei de cooperativa no início, né? Que cada hora a gente escuta um nome diferente, a mente fica cheia de nome, mas vou chamar de cooperativa de energia. Não tem o melhor preço que se pague na energia que vai viabilizar uma operação dessa. O cara ainda montou com dívida, então assim, ele fez tudo errado. Ele confiou literalmente ali em quem assessorou ele de começo, provavelmente é EPCista, colocou assim, a usina deve estar à prova de bala para chegar nesse preço, mas não dá retorno. Um cara desse é satisfeito com o mercado solar? Se você fizer entrevista para ele, se eu chamar ele aqui para conversar, será que ele vai falar bem do mercado solar? Ou ele vai querer me esganar junto com os demais aí? Você está me entendendo? Porque o segredo de uma usina de investimento nada mais é do que o segredo de abrir uma empresa, o segredo de fazer um novo investimento em infraestrutura é planejamento. Então não peque nisso, pessoal. Olha com critério para você não ficar perdido e vendido no setor solar. A gente chega até o escritório falando assim, Luan, eu quero montar uma cooperativa de energia, como é que eu faço? Né? Qual que é o primeiro passo? Como é que eu começo? Eu invisto numa primeira usina minha, testo ela e depois eu vou para as próximas. Acabei de ter uma conversa com um rapaz da região norte do país que tem esse desejo. As dicas que eu dei para ele vai ser as mesmas dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo. Né? Então, primeiro, você tem acesso a consumidores de energia? Qual que é a tua capilaridade para conseguir clientes? Você tem comercial, você é o comercial, você vai fazer parcerias com empresas locais. Então, primeiro ponto, como é que vai ser o teu comercial? Segundo, como é que você desenha o marketing disso? Teu marketing vai ser inicialmente boca a boca, indicação, vai começar pequeno, já está pensando em começar maior. E aí, como é que tu vai estruturar isso? Vai produzir conteúdo, não vai? Tem que começar a pesar na balança essas coisas. Do outro lado, na tua região tem muito dono de usina? Como é que estão as usinas na tua região? Tem muita cooperativa? Será que de repente não estão pagando pouco lá no usineiro? Se você fizer um bom planejamento, você consegue pagar um pouquinho melhor e atrair esse usineiro para a tua operação, tá? E por fim, a tua estrutura, ela tem que começar enxuta, mas com o tempo ela crescer. Então essas três dicas aí para que você que quer montar a sua associação, consórcio, cooperativa, gestora de crédito, o nome que vocês quiserem dar, para a empresa que capta o cliente e faz a intermediação com o usineiro, você tem que olhar para isso, senão você vai ficar também comendo bola ali no mercado, como eu já vi muita gente até fechar a operação por não pensar adequadamente. Corre atrás de cliente e não tem usina. Corre atrás de usina e não tem cliente. Então você tem que casar as coisas. Fechou? E aí, me conta, gostou das 6 dicas? Se essas 6 dicas fizeram sentido para você, imagina o que vai ter de conteúdo dentro da imersão. Vai ser algo assim, fora da curva, pessoal. Serão 3 dias, dias 2, 3 e 5 de fevereiro, às 20 horas. Eu quero ter esse encontro marcado contigo. O link tá aí na descrição. E já sabe, gostou? Inscreva-se, deixa teu like, compartilha com teu amigo, com teu vizinho, com teu papagaio, colega, com seus pais, com todo mundo. E vamos para cima fazer negócio no mercado solar. Aquele abraço.